cantar uma canção a esse Cordeiro. Honra, glória, força e poder estão sobre ele. Vamos cantar
Salmo Jequitinhonha, ao cântico universal, antigo, de uma certeza, não sei quem escreveu, mas diz assim, porque ele vive. Aleluia. E porque ele vive é que eu posso crer, não é? Ele não ficou preso lá na cruz. Ele não terminou na cruz. A cruz está vazia. O túmulo está aberto. E ele venceu a morte. Amém. Do clima de adoração, ele é um cântico de festa, ele é um cântico de alegria, ele é um cântico de júbilo. Então adore o Senhor com a sua voz, adore o Senhor com as suas palmas, que foi Ele que te redimiu da morte e
esquecer antes de ofertar. Nós falamos de oferta semanalmente. Nós falamos sobre dízimos semanalmente. Toda vez que nos reunimos, nós falamos, mas eu queria enfatizar na minha e na sua vida. Nós falamos de oferta daquilo que nós damos. Nós falamos de dízimo daquilo que nós devolvemos. Porque não nos pertence, não é nosso. Aquilo que pertence ao Senhor, nós temos que dar para o Senhor. Mas também quando nós entendemos algo tremendo, que nós pertencemos ao Senhor, que tudo que temos, tudo que está conosco, apenas está conosco, porque tudo é dele. A minha vida está em tuas mãos, acabamos de cantar agora. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Sabemos, temos essa certeza. Mas eu já falei aqui muitas vezes que um dia o mundo recebeu uma oferta. Eu não sei. Uma oferta que mudou as nossas vidas. Não foi o dízimo, foi o dinheiro. Foi uma oferta tremenda, poderosa e sobrenatural, que foi o próprio Deus se fazer gente, se fazer o ser humano. Foi o próprio Deus descer a sua glória na pessoa de Jesus e sofrer o que nós sofremos e pagar um preço que só Ele poderia pagar. Portanto, por mais que nós coloquemos ali qualquer valor, esse valor jamais será do tamanho da oferta que nós recebemos. Um Deus que nos ama, que morreu por nós, que prova de amor. E quando nós entendemos que o dízimo não é nosso, não nos pertence, quando nós compreendermos que oferta é ir além com o Senhor, porque Ele também vai além conosco, o significado da vida muda, tem outro sentido. Se você vai ofertar nesse momento, meu irmão, se você vai ofertar nesse momento, meu irmão, deve ter um envelope na sua carteira. Enquanto nós cantamos, Senhor, eu nasci para te adorar. E se não for para te adorar, Senhor, não tem outro sentido na minha vida. Se não for para te servir, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero te adorar. Você que vai louvar o Senhor com seus dízimos e ofertas, você pode sair do seu lugar e depois continua cantando, vem adorando, vem aplaudindo, vem celebrando o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, que eu estou aqui. Se eu quero te adorar, eu estou aqui. Senhor, estou
também ofertamos toda a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Continua conosco, Senhor Deus. Em cada momento desse culto, o Espírito Santo é o Senhor que está conduzindo. Flui no nosso meio, continua fluindo em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu chamar aqui as crianças à frente. Glória a Deus. Pode acender a luz aí na frente atrás, por favor. Glória a Deus. Gente, esses pequeninos daqui uns dias estarão aqui na frente, amém? Daqui uns dias eles estarão levando as outras crianças para aprender a palavra de Deus, amém? Eles não são o futuro da igreja, eles já são o presente da igreja. E eles estão aprendendo e vão ser capacitados a cada dia para compreender o mais cedo possível que servir ao Senhor não tem preço. Estenda sua mão mais uma vez. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos pequeninos. Obrigado, Senhor, pelo favor do Senhor sobre nós, pela oferta para nós, Senhor Deus. Nós já nos devolvemos a Ti. Eles são do Senhor. Obrigado porque são uma herança, Senhor Deus, que nós amamos muito, mas sabemos que o Teu amor é muito maior, é perfeito sobre a vida deles. E cresçam, Senhor Deus, em nome de Jesus, te conhecendo, compreendendo a Tua palavra, vivendo ela, Senhor Deus, e sendo testemunhas vivas daquilo que o Senhor é. Vamos falar com elas aí nessa linha, Senhor Deus. Fala conosco aqui também. Abre o nosso entendimento, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Podem dar essa linha com a tia Isabela hoje? Glória a Deus. Hoje quem vai estar ministrando não é o pastor, esse aqui. O pastor Eliel hoje, atendendo a um convite, ela quer pregar hoje. A gente vai falar, profetiza, acontece, gente. Profetiza, acontece, né? O pregador ali. E o pastor Eliel, com muito carinho, atendendo o convite, vai estar aqui, meu irmão, então fala. Tem que aproveitar esse homem aqui. Tem muito para dizer. Ele tem com ele nesse tablet aqui, tem mais mensagem do que no Google. São 30 anos pregando, né? 53 igual eu, mas sempre servindo ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por sua vida. Estenda a sua mão mais uma vez. Obrigado, Deus, pela vida do teu filho. Obrigado por esse momento, ó Pai, onde nós vamos ouvir a tua voz através da voz dele. Usa ele, Senhor Deus, como o Senhor quiser. Fala conosco. Ministra nos nossos corações, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer, aquilo que precisamos, Senhor Deus, e que saímos deste lugar, ó Pai, alegres, festivos, independente daquilo que o Senhor vai falar conosco. Porque quando o Senhor fala, Senhor Deus, é para que nós cresçamos e aprendamos cada vez mais do Senhor e dos teus caminhos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos. Amém? Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus, ele diga amém. Fala comigo, eu amo a palavra de Deus. Aplauda bem forte ao nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus tem algo precioso para a sua vida nessa noite. E Ele já está falando, já está ministrando o seu coração. Feche seus olhos em alguns momentos. Feche seus olhos. E fala com o Espírito Santo. O Espírito Santo toca profundamente no coração. Ministra, Senhor, no mais profundo da minha alma, Senhor Deus. Estou sedento de Ti. Estou sedento, Senhor, da Tua direção, da Tua orientação para a minha vida. Estou aberto para Ti, Senhor. Estou aberto para Ti, para a Tua palavra. Estou aberto ao falar do Espírito Santo em minha vida, Pai. Venha mover a minha vida. Talvez você chegou pela primeira vez aqui e querido Deus quer falar com você. Deus está ministrando o seu coração. Então abre o seu coração para Deus. Fala para Deus. Deus, abre o meu coração para Ti, Senhor.
Eu quero estar sensível a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria compartilhar algo na palavra de Deus. Tem a ver com a Páscoa. A gente hoje, né, tem aquela facilidade de receber várias mensagens. Quem recebeu uma mensagem da Páscoa aí no seu WhatsApp? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. É mais fácil falar quem não recebeu, né? Acho que quase todos. Mais baixinho um pouquinho. É mais fácil falar assim que não recebeu, mas todos nós recebemos uma palavra, alguma coisa que possa acrescentar, né? E falar sobre a Páscoa. Eu queria compartilhar algo na sua vida nessa noite, daquilo que está no coração de Deus para você. Olha só o que diz lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, vou ler 3 versículos apenas. Aqui em Êxodo 12 vai falar sobre a instituição da Páscoa, né, em Israel. Qual que era o contexto ali de Israel? Na verdade, o povo hebreu, né? O hebreu estava cativo ali, né? 400 anos do Egito. E aí eles têm um vislumbre de uma liberdade, que eles poderiam ter a liberdade de sair do Egito. E depois de ter acontecido várias pragas do Egito, o faraó tinha se endurecido para não deixar o povo ir, surgiu um momento que é chamado a última praga, né? Na verdade, ninguém sabia que era a última praga. Quem poderia? Para nós sabemos, nós contamos 10. Mas quem está vivendo não sabe o que vai acontecer. Eles só sabiam que eles tinham uma palavra: olha, vocês vão ser libertos. Eles acreditavam nisso. Só que tudo isso para acontecer teve um processo, teve dificuldades, teve resistências. Muitos cantavam que queriam desistir daquilo. Muitos se rebelaram contra a liderança, né? Mas eles entendiam: poxa, tem uma liberdade. E foi passar para eles uma orientação que está em Êxodo capítulo 12. Só que eu vou ler o versículo 21, o 27, 21, 26 e 27. Quem está acompanhando, diga amém? Então lá, 21, depois 26 e 27. Fala assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel. Interessante que ele começou a falar em Israel, mas na verdade, quando eles entraram ali, os hebreus. Quem que eram os hebreus? O povo, a palavra hebreus tem o significado daqueles que viviam à margem, ou seja, os marginalizados. Eles não eram considerados um povo. Mas a partir daquele momento em que Deus fala, através de Moisés, que se manifesta como Deus, eu sou, eles começam a ter uma identidade de povo, de nação. Eles começam a vislumbrar: nós vamos ser alguém. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu falar para você: quando você tem um encontro com Deus, Deus te dá uma identidade. Quando você tem um encontro com Deus, Deus começa a traçar um destino maravilhoso para a sua vida. Que igreja, diga amém. Foi o que aconteceu com aquele povo. Eles começaram a vislumbrar: nós vamos ser alguém. E eles começam a ter algumas orientações, porque todo povo que é bem organizado tem orientações, tem direções, tem preceitos, tem leis. E aqui no versículo 21 fala: então Moisés convocou todas as autoridades e disse: escolha um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrifique-no para celebrar a Páscoa. Quando seus filhos perguntarem, já no 26, quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, o que significa esse ritual, porque eles tinham que fazer esse ritual, agora sempre, de comer um cordeiro assado completamente com ervas amargas. Eles tinham que passar o sangue nos umbrais. Naquele dia ele falou: vocês vão ter essa experiência aqui. E essa experiência, esse ritual, vai ser repetido de geração em geração. Então guardem a orientação. E aqui fala: vocês, os seus filhos vão perguntar. E é interessante que quem deveria explicar eram os pais. Os pais precisavam explicar para os seus filhos: ó, o que nós estamos fazendo, aconteceu isso, foi a libertação, isso. Só que eles não sabiam, nesse momento ali, eles não sabiam o que ia acontecer.
Eles apenas iam obedecer. Quem está entendendo de também? Eles iam obedecer. E aí ele fala o seguinte: vocês vão responder, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Entrou um povo convosco em adoração. Diga glória a Deus. Então ele explica para eles: o que eu estou fazendo? É o ritual da Páscoa. E esse ritual da Páscoa, ele era o início da chamada a festa dos pães asmos. O que é a festa dos pães asmos? Era um ritual também de uma semana que eles comiam pão sem fermento. Então a Páscoa abria. Na verdade, essas duas cerimônias, vou falar assim, essas festas eram separadas. Depois, no tempo de Jesus, se juntou. Quando falava Páscoa, eles estavam falando da semana dos pães asmos também, que era o pão sem fermento. Eles deveriam comer naquele dia um pão sem fermento, até porque eles pegavam aquele pão e eles iam guardar para a viagem. E eles colocariam o pão para guardar. Eles tinham que estar preparados para ir embora. Olha, vocês vão embora, então vocês vão com a roupa, todo mundo fica com a mala arrumada, com a roupa pronta, porque vai passar, o transporte para você poder ir embora. Eles tinham que estar preparados. Comer, estar preparado para sair bem alimentado. E ele fala o seguinte: que a Páscoa ao Senhor falava que o anjo destruidor viria e mataria os filhos dos egípcios. Mas os filhos primogênitos, que eram os egípcios, os filhos primogênitos do povo de Israel iam ser poupados. Por quê? Porque tinha sangue nas ovelhas. Entendeu, diariamente? Tinha sangue nas ovelhas. Ele fala que o anjo ia passar, e essa palavra passar, que vem de pessar no hebraico, era interessante, que é pular. O anjo ia pular. O sentido também da palavra Páscoa fala de ser isento. Alguém ia pagar no seu lugar, você vai ser isento. Quando você fala assim, eu fui isento de pagar um tributo fiscal, maravilha, eu fui isento, não preciso pagar. O que a Páscoa era? Olha, vocês mereciam a morte, mas vocês vão ser isentos. Páscoa. Por isso tem tanto significado a Páscoa para nós hoje. Porque Jesus isentou eu e você da morte. Diga glória a Deus. Tem um peso muito grande a Páscoa hoje. A substituição de Jesus para mim e para você é muito forte. João Batista, quando viu Jesus, ele falou o quê? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha a referência. Esse momento, esse evento que aconteceu aqui, esse evento histórico que aconteceu aqui no Êxodo, foi algo que marcou os outros eventos a partir daí. Foi uma referência, foi um modelo para depois as outras coisas que iam acontecer. Tudo que eles ia acontecer depois, eles se referiam a esse evento. Por quê? Porque houve libertação, porque houve redenção, porque houve perdão. Diga glória a Deus. Porque houve isenção. Diga glória a Deus. Fala comigo assim: o Cordeiro de Deus me isentou do pecado. Amém? Ele pagou. Ele pagou. Por que eu fui isento? Porque alguém pagou no meu lugar. Diga glória a Deus. Então, a Páscoa ela tem tanta força de mostrar essa ideia, quando Jesus veio e no mesmo tempo, no período da Páscoa, ele foi morto. Jesus falou assim, falou para os seus discípulos: preparem a Páscoa. E você imagina Jesus prevendo essa Páscoa acontecer na sua vida, o pai dele ensinando ele o que era Páscoa. Olha, Páscoa é isso. Todo o processo até chegar, quantas Páscoas Jesus passou, mas quando ele chegou com os discípulos, assim: eu anseio, eu desejava essa Páscoa.
Porque essa Páscoa é diferente. Diga glória a Deus. Essa Páscoa vai ser diferente de todas elas. Por quê? Porque Jesus ia iniciar um novo significado da Páscoa. Jesus ia iniciar uma nova temporada. Quando Deus se manifesta a Moisés, aquele povo, dizendo o eu sou, olha que desenho, quando ele se manifesta, manifestando o Deus eu sou, quando ele funda ali, né, o povo, eles começam a ter uma identidade, marcou. Da mesma forma, Jesus, há 2000 anos atrás, ele começa um novo tempo. Ele marca. Através do que? Da Páscoa que ele teve com os seus discípulos. É interessante que a tradição falava que eles tinham que ter as taças de vinho ali, né? E Jesus, se você perceber na leitura, Jesus toma lá a taça primeiro, aí depois parece que ele toma a taça outra vez e fala: essa aqui é a taça da nova aliança. Mas peraí, ele tinha tomado, não era, porque eles tinham a tradição de ele ter mais taças, eram 4 na verdade. A terceira taça era chamada taça da redenção. Aí Jesus pega a taça da redenção e fala assim: essa taça é a taça da nova aliança do meu sangue. E Jesus não pega a outra taça, que é a taça da consumação, porque ele fala assim: eu não vou beber dessa taça, porque nós vamos beber agora quando vier o reino de Deus. Diga glória a Deus. Mas ele pega aquela taça e fala assim: agora a nova aliança do meu sangue. Um único cordeiro vai ser colocado e imolado uma vez por todas. Diga glória a Deus. Isso tem um significado muito poderoso para nós. E quando eu entendo isso, eu entendo o projeto de Deus para a minha vida. Fala para o seu irmão: se Deus tem um projeto para você, fala assim, que não vai falhar. Quem crê comigo, diga glória a Deus. Mas eu queria falar um pouco sobre isso, para fazer parte daquilo que eu quero ministrar na sua vida em 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7. Então, Páscoa significa isenção. Páscoa é quando o destruidor pulou e não matou, porque eles tinham sangue nos umbrais. Olha só, o sangue de Cristo tem um simbolismo muito grande na marca de nossas vidas, que é derramado por nós. Por isso nós não vamos morrer eternamente. Eu quero ler aqui esse texto em 2 versões, né? Na revista, né? E depois eu quero ver na NVI. Na primeira versão fala o seguinte: lançai fora o quê? O velho fermento, para que sejais o quê? Uma nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, como nosso cordeiro pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os pães ascos da sinceridade e da verdade. Na versão NVI, olha só o que diz: livrem-se do fermento velho. Fala para o seu irmão assim: livre-se do fermento velho. Diga glória a Deus. Quem quer lançar fora o fermento velho, diga amém, Deus. O apóstolo Paulo já está trazendo sobre nossas vidas um entendimento maior a respeito daquilo que Jesus queria mostrar. E todo aquele ritual, e quando ele falava disso aqui, meu filho, vou continuar a ler. Quando ele estava falando isso aqui, era muito forte para aquele povo, para as pessoas que estavam convivendo, para os judeus, porque eles celebraram aquela Páscoa daquela maneira há muitos anos. Era uma tradição que não podia mexer. Era algo que, não é isso, mexe. Mas aí vem uma revelação maior em Cristo Jesus. E Cristo na sua vida sempre vai te levar a um nível maior. Diga glória a Deus. Ele vai tirar você das cadeias
cadeias, Ele pode estar prendendo sua vida. Ele vai tirar você daquilo que é velho, diga amém. Aquilo que está prendendo você. Eu nunca posso receber algo novo se eu fico segurando o que é velho na minha vida. A palavra de Deus diz: não se coloca vinho novo em odres velhos, não se coloca vinho novo num recipiente que é velho, porque ele vai estragar. Por isso eu preciso ter uma nova estrutura na minha vida, para Deus derramar um vinho novo, um avivamento novo na minha vida, um entendimento novo na minha vida. E eu quero declarar para você sobre essa igreja que Deus quer derramar um vinho novo sobre essa vida. Por isso que é a hora de livrar do fermento velho, daquilo que está atrapalhando. E aqui fala, continuando na versão NVI, fala assim: ó, livrem-se do fermento velho, para que sejais uma massa nova. Diga glória a Deus. Esta sem o fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Porque que o apóstolo Paulo está tentando mostrar aqui? Gente, não adianta mais eu ficar nas antigas, na velha aliança, ou nas velhas tradições, porque aquilo agora não tem mais validade. O que tem validade é o Cordeiro de Deus. E ressuscitou. Diga glória a Deus. Só para você não bem forte aí. Diga glória a Deus. O Cordeiro ressuscitou. O apóstolo Paulo estava falando de alguém que ressuscitou, que foi entregue no dia da morte, né? No dia do momento da celebração da Páscoa ali, que era o início da semana dos pães asmos, que era sem fermento. Imagina que revolução, que isso que aconteceu na cabeça deles. Ele fala o seguinte: olha, ele foi sacrificado, por isso vamos celebrar a festa não com velho fermento, que é o da maldade, da perversidade, do pecado. Diga glória a Deus. Fala assim: todo fermento, bem forte, todo fermento do pecado, da maldade, da incredulidade. Fala para o seu irmão: lance fora. Diga glória a Deus. Tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Por quê? Porque o Cordeiro já foi morto. Para de celebrar aquilo que está te prendendo. Você vai ter uma coisa nova para celebrar. E ele fala o seguinte: agora você tem pães sem fermento, pães da sinceridade e da verdade. Fala comigo: pães da sinceridade e da verdade. Primeira coisa que eu quero deixar para você, primeira coisa: livre-se daquilo que está prendendo você, das situações que estão impedindo você de crescer em Deus. Deus quer te mostrar um caminho novo. Deus quer trazer sobre a sua vida algo novo. E às vezes o fermento do pecado está impedindo você de crescer. O fermento das tradições. E quando ele falava aquilo, eu imagino para aquele que era um judeu tradicional, olhava para aquilo e falava: você é doido? O que você está falando? Ele falava: você tem que ser maluco. Como é que você fala um negócio desse? Que loucura que é essa? Para nós é mais fácil a gente entender isso. Mas imagina naquela época o apóstolo Paulo falando isso. Que poder que tinha. Era muita transformação, era uma revolução completa. Eu quero falar para você que quando Deus entra na sua vida, você precisa realmente fazer uma faxina muito grande para as coisas começarem a ser transformadas na sua vida. Tire o que é velho. Não somente o pecado, não somente a falta de honestidade, as mentiras, mas às vezes situações que estão prendendo você, que estão impedindo você de crescer, de experimentar o novo de Deus. O vinho novo está chegando na sua vida, mas você precisa transformar o seu coração, a sua mentalidade. Por isso é interessante que em João Batista fala assim: arrependei-vos. O que ele está falando? Tenham uma nova maneira de pensar. Arrependimento é mudem a mente.
pensar, mudem a maneira de vocês entender, porque o reino de Deus é diferente de sensível. Não é preso na terra, não é preso numa tradição humana, mas vem do céu para você. Diga glória a Deus. Para o Senhor, o reino de Deus vem do céu para a sua vida. Quem crê comigo, diga amém. Aplauda bem forte ao Senhor aí. Diga glória a Deus. O cordeiro foi sacrificado, derramou, o sangue foi derramado por mim e por você, e a marca dele está em nossas vidas, precisa estar em nossas vidas. Livre-se daquilo que é velho, livre-se daquilo que possa estar atrapalhando você. São velhos comportamentos, velhas atitudes. Nós somos feitos de comportamento, e é tão difícil mudar de comportamento, é verdade ou não, gente? Às vezes a gente tem um jeito de fazer, e às vezes não está dando certo, aí a gente fica lá fazendo de novo. Livre-se disso, livre-se dos velhos comportamentos, livre-se daquilo que prende você. E outro texto, Jesus fala assim: o reino dos céus é como se um homem fosse lá e tirasse de um lugar coisas velhas e coisas novas. Ele vai retirar, ele vai fazer uma faxina. O reino de Deus é uma transformação interior a cada dia em nossas vidas. Cada dia é transformando você, é tirando coisas. Por isso é um processo, é a vida toda. Mas eu preciso deixar Deus fazer. Fala para o seu irmão, deixa Deus fazer. Fala para ele, deixa o Espírito Santo fazer na sua vida. Quem vai deixar de amém? Deixa o Espírito Santo fazer, deixa ele limpar você de verdade. Quando nós resistimos, parece que fica mais complicado ainda. Segunda coisa que eu quero falar para você, além da limpeza, ele vai falar assim: ó, vocês agora vão experimentar os pães da sinceridade. Fala comigo assim: pães da sinceridade. O que é isso, meu querido? Sinceridade é uma vida sem máscaras. Diga glória a Deus. É uma vida integral, é uma vida transparente diante de Deus e das pessoas. Essa palavra sinceridade vem da palavra sincera. Sincera. Surgiu quando eles vendiam as estátuas. E às vezes as estátuas elas tinham defeitos, elas agora tinham rachaduras. E para que essas rachaduras não aparecessem, o que eles colocavam nas rachaduras? Cera. E eles colocavam a cera, eles maquiavam aquilo, a estátua, e vendiam. Ou seja, era algo que estava falso, estava quebrado, estava escondido. Então, quando alguém vendia uma estátua, quando eles vendiam uma obra de arte que não tinha rachadura, ele fala assim: ela é sincera ou sincera. Daí veio a sinceridade. Sinceridade é você realmente ser transparente diante de Deus. Diga glória a Deus. Para o seu irmão assim: uma vida sem máscaras. Amém, queridos? Uma vida sem máscaras. Hoje nós vivemos tempos em que nós temos a mídia, temos as redes sociais, e às vezes a rede social mostra uma coisa, mas a verdade é outra. Você percebeu isso? Lá na rede social parece uma pessoa de uma maneira e tudo, né? E é interessante hoje que nós temos lá algumas ferramentas nos vídeos, nas fotos. Como é que chama essa ferramenta? Que você coloca lá, começa com F. Filtro. Bendito filtro. Que a gente fica mais novo, 10 anos lá naquele negócio. Que maravilha, né? A pessoa fica maravilhosa. Se alguém quiser namorar pela rede social, prepare-se. Ai, conheci uma pessoa, ela é maravilhosa. Depois eu não conheci o ao vivo. Nossa, mas o que é isso? Não é a mesma pessoa? Meu Deus! É possível.
Ganaínas. Elas estavam com o céu, elas estavam com uma máscara. E muitas vezes hoje nós vivemos com as nossas máscaras que precisam ser tiradas. O sacrifício de Jesus foi suficiente para que você pudesse viver sem as máscaras, porque Deus te olha como você é por dentro. E é isso que ele falou para Samuel: Samuel, você está olhando para fora. Ô Samuel, você está procurando alguém da sua concepção, mas eu não vejo como o homem vê. O homem vê exterior, mas eu vejo o que está dentro dele. Deus olha para você, o que está dentro de você. Não adianta nós escondermos de Deus ou tentar mascarar. Nós precisamos tirar todas as máscaras. Diga glória a Deus. Tudo aquilo que possa ser uma máscara na vida. Eu quero ser verdadeiro, eu quero ser transparente para Deus, para as pessoas, para aqueles que estão perto de mim, na minha casa, na minha família, sem máscara. Eu não vou representar alguém. Diga glória a Deus, né? Eu não vou representar, eu não vou fazer um teatro. Nós, como pastores, muitas vezes, nas igrejas, recebemos pessoas. Pastor, eu sabe disso, a gente recebe, tem um coração, tudo. Depois de alguns tempos, a gente descobre: não é aquilo, não é possível. Parecia uma coisa e de repente é outra pessoa. Por quê? Porque chegou com máscara. E depois do tempo, a máscara sai, ela cai. Depois do convívio. Por isso que Jesus instituiu o discipulado, porque o discipulado você está andando junto, não tem jeito de você usar máscara. Não tem jeito de você representar, você tem que ser quem você é. E aí você é confrontado, aí você tem que ser tratado. Diga amém em nome de Jesus. E Deus tem para você uma vida íntegra. A palavra de Deus diz santidade, ser santos. O que é isso? Ser de íntegro. Quem você é realmente. E segunda coisa atrelada é essa: ele fala assim, os pães da sinceridade e da verdade. Diga glória a Deus. Fala comigo, verdade. Lá em João 8,31, fala comigo. João 8,31. João 8,31 fala o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão o quê? Os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os. Muitos usam esse texto separado, né? Costumo falar muito toda vez que eu leio esse texto, não tem jeito de eu atrelar o primeiro. Não tem como. Porque é a continuação do primeiro. Esse versículo não pode ficar solitário, né, queridos? É bonito. Mas ele está atrelado ao primeiro. Quando você permanece em Deus, aí você conhece toda a verdade. A verdade sobre o reino, a verdade sobre você mesmo, a verdade sobre Deus, a verdade sobre as pessoas. Você tem aquilo que realmente é. Não é algo falso. Jesus disse para aquela mulher: vem na hora, ele já chegou, que os verdadeiros adoradores. Você está falando dos verdadeiros, porque tem o quê? Tem falso. Tem aquele que parece. E aqui fala o seguinte: olha, se você entende o que é a Páscoa, você vai estar sustentado pela verdade. Diga glória a Deus. Sua vida vai ser debaixo e fortalecida pela verdade de Deus. Você vai conhecer a verdade sobre o reino de Deus na sua vida, e entender que o reino de Deus é para você. A verdade de quem você é. Qual verdade? A verdade porque eu estou atrelado, permaneço em Cristo, e a palavra de Deus começa a me transformar de uma forma tão poderosa, e tirar aquilo que é velho, e tirar aquilo que está atrapalhando, e me mostrar quem realmente eu sou em Deus. Você vai conhecer a verdade do seu chamado. Fala o seu nome, verdade
Fala para ele do seu chamado. Quem tem um chamado por Deus aqui, diga amém. Quem aqui Deus chamou realmente, você tem certeza, diga amém. Deus chamou você. É a verdade sobre o seu chamado. Daqui que Deus, qual o projeto de Deus na sua vida? Conhecer a Deus. Eu vou conhecer a verdade. Essa verdade vai me tornar livre. Se você continuar a ler o texto aqui, você fala, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. Você está falando que está preso, nós não somos escravos. Eles estavam pensando que era uma liberdade física, mas era na cabeça, era no coração que eles estavam presos nas tradições, presos naquilo que é velho. Jesus teve a maior dificuldade com quem? Com aqueles que eram conhecedores da lei, conhecedores, doutores da lei, aqueles que resistiram a Deus em Jesus, que resistiam a Jesus, que confrontavam Jesus, porque eles estavam seguros daqui e não conseguiam o novo de Deus. Eles não percebiam que era o tempo da visitação de Deus. E a verdade chegou. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade para a sua vida. Diga glória a Deus. Ele é a verdade para você. E eu preciso experimentar esse sacrifício de Cristo. Quando começa uma transformação profunda na minha vida, eu começo a ver Deus realmente mudou a minha vida. Deus realmente começou a tratar meu coração. A palavra de Cristo começa a transformar meu coração. Áreas da minha vida começam a ser tocadas. E eu me torno um devedor do reino de Deus. Fala comigo, eu sou um devedor do reino de Deus. Aplauda bem forte o nosso Deus aí. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo fala o seguinte, né? Ai de mim, se não pregar o Evangelho. O que ele entendeu a verdade. Por isso o coração dele era tão intenso. Todas as vezes que você entende a verdade de Deus, você é intenso. Você coloca a sua energia, você coloca o seu coração, você coloca o seu tempo. Você gasta o seu tempo e fala assim: Deus, eu coloco. O apóstolo Paulo fala o seguinte: todas as coisas são como um refúgio para mim, depois que eu entendi a excelência de Cristo, a preciosidade de Cristo. Imagina nesses 2 versículos que o apóstolo Paulo falou em Coríntios aqui, né? Ele falando sobre o Cordeiro Pascal aqui, né? São 2 versículos, né? Que eu li aqui. 7 e 8, 1 Coríntios 7 e 8. Essa frase, quanta coisa estava escondida. Quanta coisa estava escondida. Para escrever nas 2 frases. Imagina o apóstolo Paulo, se eu não tivesse que eu escrever, você vai entender. Mas ele escreve. E ele fala, né? Voltando ao texto aqui, fala assim: pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então nós vamos celebrar uma festa, não com os pães velhos, mas com o novo de Deus. Não com o vinho da antiga aliança, mas com o vinho da nova aliança em Cristo. Você entendeu isso? Não os termos que eram antes, que agora foi cancelado, que foi apenas sombras, mas com aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Deus tem um novo destino para você, e esse destino é de vitória. Esse destino é um destino de sabedoria, de verdade, de conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida, da verdade de Deus. Fala para o seu irmão: conheça a verdade em Cristo Jesus. A palavra bem forte no nosso Deus, no nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos, mesmo você sentado, feche seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus agora nesse momento. Fala: Senhor, meu coração é teu. Não tem como eu esquecer, Pai. Não tem como, Senhor, eu me esconder de Ti, Senhor.
Mas nessa noite eu quero entregar minha vida, meu coração a Ti, Pai. O que é velho? Feche seus olhos e fala: Senhor, eu quero tirar as coisas velhas. São velhos pensamentos que às vezes estão voando sua mente, que vem de uma forma que parece que está certo, mas te leva ao erro, te conduz ao erro. São sentimentos que vêm do seu coração e que estão prendendo você. Sentimentos e ressentimentos que às vezes estão limitando você. E está na hora de você dizer: Senhor, eu quero me livrar disso. Está me prendendo, está me impedindo de relacionar com pessoas, está me impedindo de ter uma vida com o Senhor, com Deus, com liberdade. Eu quero tirar todas as máscaras. Eu não posso chegar, Senhor, me representando para Deus. Deus me conhece. Não tem como eu esconder. Como fez Adão. Adão escondeu e Deus pergunta: onde você está, Adão? Ele tinha lá: eu escondi porque eu tive medo. Porque o pecado entrou no seu coração, o erro, a distorção. Deus quer nessa noite limpar seu coração. O sangue dele é suficiente. Fique de pé em nome de Jesus. Isso, continue com seus olhos fechados. Deixa o Espírito Santo de Deus agora tocar a sua vida, seu coração. O Espírito Santo está movendo neste lugar, tocando vidas, ministrando a você nessa noite. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, transforma o coração, em nome de Jesus, Pai. Teu sangue leva-me além de todas as doce a tua voz, fala de tua justiça, leva-me a vida. Jesus, este é o meu sangue. Está
Santo ministrar o seu coração. Fala para Deus, ministra minha vida, Senhor, nessa noite. Eu não sei se o Espírito Santo ministrou a você. Alguma coisa que você fala, Senhor, eu preciso transformar isso na minha vida. Entendemos, Deus ministrando a você. É Deus agindo na sua vida. Você vai falar para Deus, Deus, eu quero me livrar de coisas velhas que estão me impedindo, Senhor, de descer, de avançar, de entender o teu chamado. E eu quero conhecer a verdade sobre o teu chamado. Muitas vezes nós estamos resistindo. E Deus está falando com você, é a tua hora. Você precisa ficar livre na presença de Deus. Livre na presença de Deus. O Espírito Santo começa a tocar corações nessa noite. Seus olhos fechados ainda, declare. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sou livre. Talvez situações, coisas velhas, o fermento velho. Às vezes Deus dá um nome, eu não sei. São pensamentos que você fala, Deus, eu quero ficar livre disso. São comportamentos, são situações que você fala, Deus, eu não posso mais ficar nessa situação. Está me prendendo, são pensamentos. São sentimentos que agora, às vezes você tem sofrido com isso. Mas eu quero que você venha diante do altar de Deus. Eu quero apresentar aqui, orar com você. Pode vir. Você que quer apresentar diante do Senhor, eu vou orar com você agora. Eu vou profetizar na sua vida, em nome de Jesus. Quando nós estamos mãos a cantar, você vai vir diante do altar de Deus. Se você precisa ajoelhar na presença de Deus, mas você vai falar para Deus, Deus, eu quero ser livre de qualquer situação que me prenda, Senhor. Deus.
Mas ele continuou, ele prosseguiu.
foram lançadas no mar do esquecimento não fiquem rondando a nossa memória, a nossa mente. Que Deus se considera mais. Que o acusador não venha sobre nós, mas se viesse, meu Deus, que nos lembremos que o véu se rasgou, que a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu, o véu se rasgou, o povo falou verdadeiramente ao Filho de Deus. Glória a Deus. As crianças também vão. As crianças também aprenderam. As crianças também ouviram. Glória a Deus.
Ela nem mexe. Que bênção, né? Deus nossos pequeninos, a geração nova, tempo novo, em nome de Jesus. Queria saudar aqui os visitantes de primeira vez. Eu sei que tem de primeira vez. Está lá no colo da Ágata. Ele nunca veio aqui. Né? Como é que ele chama mesmo, Ágata? É o Miguel, né? O Miguel. Primeira vez, ó, que ele veio aqui, ele está carequinha, cabeça branca, crescendo o cabelo. Deus abençoe a vida deles, a vida de vocês. Bom que vocês estão aqui. Graças a Deus, pela primeira vez, eu esqueci aqui. Pela segunda vez, semana passada, né? Como é que é seu nome? Isaac. Parece que esse nome é mesmo, né? Mas tem uma ligeira semelhança. Deus abençoe, Isaac. Que bom que você está aqui, em nome de Jesus. Você está pensando quem fez aniversário essa semana? Isso é tão difícil, gente. Quem faz aniversário? Mas olha, queria dizer uma coisa antes da gente terminar os avisos. Ontem nós tivemos um dia extremamente maravilhoso. Estava falando do pastor Eliel, mas eu levanto um pouquinho do joelho, eu dói demais. A gente subiu muitos morros ontem ali no Arco-Íris, né, perto dos garotos da vida. Mas eu vou falar uma coisa, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Cada minuto que nós vivemos ali ontem, eu repetiria sem problema nenhum, com o joelho doendo, sem joelho até. E hoje eu recebi uma mensagem da missionária Ana, já eram 5h30 da tarde, mais ou menos. Eu queria dizer uma coisa assim, que eu fiquei com vergonha. Ela mandou um áudio assim para mim: pastor, estava vendo as fotos aqui que o pastor mandou. Eu falei que a gente já estava com saudade. Eu já estou com muita saudade. Ela falou assim: olha, eu também. Quando a gente faz algo assim, essa saudade demora para passar. Nós chegamos aqui de madrugada, 7 horas da manhã. Eu e meu marido temos um ministério. E a gente foi lá para o ministério. Aí a gente já emendou no culto, que era às 10 horas. Nós chegamos em casa 1h30 da tarde. Eu estou acordando agora, 5h30. Bom, não dormiu nada. Sabe o que me traz aqui? Me traz aqui que a gente precisa, eu vou repetir o que eu falei a semana passada. A gente precisa pisar no acelerador. A gente precisa aprender cada vez mais. Porque o que você ouviu hoje, a mensagem que nós ouvimos, o que Jesus fez, ele pisou no acelerador. Você ouviu agora, ele podia ter rejeitado, mas ele não rejeitou. Ele foi em frente. E esse vinho novo foi dispensado sobre as nossas vidas. Quem estava lá na escola? Quem foi abençoado na nome? Amém! Não é só para nós que estivemos lá. A gente vai viver um novo tempo, um novo momento. E a gente precisa estar unidos. Ontem foram 4 igrejas que vieram de Atibaia para cá: Bola de Neve, 880, Ministério Comunidade Cristã Alphaville e Ministério Lide. Eram 4 igrejas que vieram somar com a nossa igreja aqui. E que atmosfera foi criada com isso. Que atmosfera de louvor e adoração. Que culto maravilhoso. Vários pastores aqui, mas eles falaram: um jovem que vai pregar. Tremendo. Tremendo. Vários ministérios somando no reino de Deus. E nós precisamos ser assim. Então eu queria falar aqui para a liderança da igreja. Entenda a liderança. Cada um que tem um ministério, que é líder de um ministério hoje. Nós vamos ter amanhã aqui, logo após a oração, um momento aqui na igreja. Tá? Então você que é líder de um ministério, você que é ativo no ministério, eu preciso de você aqui amanhã. A gente tem oração às 18h30. Às 19h30, quem não faz parte da liderança já pode ir para casa. E aqueles que são líderes, eu preciso de você aqui.
Nós precisamos conversar e alinhar algumas coisas, né, para que a gente vá em frente. Olha, eu não sei quantos papeizinhos eu tenho ali, com nome e telefone de pessoas que foram visitadas ontem. Bom, eu não posso ficar só com o papelzinho. A gente agora precisa ser mais ativo. Nós precisamos apacentar cada um daqueles ali. São mais de 100 casas visitadas. São mais de 100 pessoas que no primeiro momento nós conversamos, mas lá dentro tinha muito mais de 100 pessoas. Bom, só de mulheres tinha quase isso. E agora a gente precisa avançar. Não é um contato e tchau. Você vem se quiser. Não é assim. Nós precisamos, são bebês. São quantos meses tem, Miguel? 11 meses. Ele já sabe andar? Não? Tem gatinha já? Demorou 11 meses, né? Eles vão demorar também um tempo para começar a engatinhar. E a gente precisa estar ativo. Nós temos uma célula que funciona. Quem sabe vai ter umas 10 células lá. Só naquele bairro ali, ó, em nome de Jesus, precisa de líderes de célula. Precisamos de dias para fazer isso. Agora, se a gente não está com o mesmo propósito, em nome de Jesus nós vamos estar nele. A gente vai avançar muito mais. Então amanhã às 6h30 da tarde tem oração. 7h30 da noite. Tá? A gente vai ter um tempo. Eu preciso de você, líder homem, líder mulher, líder jovem, para que a gente avance ainda mais. Terça-feira tem o Gileade aqui na igreja. Está no novo formato, né, irmão? 7h30 da noite, o Gileade. São as mulheres que vêm aqui para orar, para buscar o Senhor. Quarta-feira, a gente tem as células funcionando. Hoje vai ser a nossa célula essa semana mesmo? No Recanto, Nova Cidade, casa do irmão Gilson. Né? O Sérgio vai ser aonde? Cadê o Sérgio? Onde vai ser essa célula? Na casa do Sérgio e da Júlia. Amém? O André, onde vai ser a sua? Na casa da mãe, Jair. Na casa da mãe, Jair. Como é que ela chama? Valdete. Na casa da Valdete. Glória a Deus. Isso aí. Isso, para quem já foi na casa da Luciana, é a vizinha da casa da Luciana. A gente não fique sem participar da célula. A célula tem sido um momento maravilhoso. Toda quarta-feira, 19h30. Para quem chegou, quem não sabe, entendeu? Nova Cidade tem uma célula. Essa é a célula que eu estou ocupando com eles hoje. Da praça para baixo, a gente chama de célula centro. Então, se você mora da praça para baixo, então você participa dessa célula. Quem vem da praça para cima, pega na tela os bairros do entorno ali, né? Vamos estar com o Sérgio e com a Júlia. Tá? Então, em nome de Jesus, participe. Tem sido um momento renovador, né, para as nossas vidas. Quinta-feira, a gente tem aqui um culto da vitória. E você vai ver uma palavra abençoada do presbítero André nessa quinta-feira, em nome de Jesus, aleluia. Tchauzinho, né? Sábado a gente tem o Connect. Olha, a gente precisa movimentar esse Connect. Viu, jovens? A gente precisa sacudir o Connect. Ontem eu percebi uma coisa. Enquanto o culto não começava, quem viu alguma coisa diferente ontem? Quem percebeu alguma coisa diferente antes do culto começar aqui? Intercessão. Tinha um povo que caminhava para lá e para cá. Tinha um povo ajoelhado, tinha um povo inquieto para chamar a presença de Deus, para que o mover acontecesse nesse lugar. Intercessão. Então eu queria pedir mais uma coisa para você. Agora é para a igreja toda. Quando você chegar para os cultos, não chega conversando. Quando você chegar para os momentos de adoração, de louvor, onde a igreja vai estar reunida, então chega orando. Chega orando, deixa para conversar no final, onde tem uma cantina maravilhosa e que a gente vai desfrutar de uma comunhão diferente. Mas a gente está aqui para chamar. Eles usaram uma palavra que eu gravei, uma ativação. Ativação. Deus quer ativar em nós, os adoradores. Deus quer ativar em nós essa atmosfera da adoração. Amém, igreja? Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e 9 horas da manhã, domingo à noite, o culto da família. Louvado seja Deus, que pede seu lugar. A gente vai encerrar esse momento, orando, e convidar o pastor Miguel para encerrar para nós. Vamos na oração, por favor.
Feche as olhos, Deus, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome. Se Deus por esse culto, se Deus pelas ministrações, pelo poder do Espírito Santo, Pai. E nós pedimos que o Senhor esteja agora marcando cada vida, cada família aqui em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, que essa semana é uma semana de vitória. Uma semana, Senhor, que o Senhor vai falar profundamente a cada coração aqui, trazendo as soluções dos céus, Pai, trazendo o livramento, trazendo, Senhor, a cura de qualquer tipo de enfermidade e fortalecendo a fé em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o fortalecimento do Espírito Santo e a unção de Deus seja sobre ti e a igreja do Senhor. Diga amém. Deus abençoe, uma salva de palmas ao nosso Deus bem forte. Vou encerrar, tá, irmãos? E fiquem atentos aos programas durante a semana dos cultos, amém? E, como ele disse, ressurreição é todos os dias, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.